Bom, o segundo vídeo, né, a ser trabalhado por nós aqui nesse curso, vai ser referente à metodologia do trabalho que a gente vai adotar. É necessário que a gente saiba aí, né, o que fazer, tá? Então, na ciência, principalmente vocês estão na parte da graduação, na ciência muita coisa já foi feita e a gente pode tomar como base algumas referências, tanto teóricas quanto referências metodológicas, né? Referências de procedimentos e técnicas de pesquisa. É importante. Então, existe um texto que eu vou colocar para vocês lá no Classroom, para que facilite a nossa ideia aí em termos do que a gente vai fazer nesse estágio 1, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar aí qual é o texto que vai estar disponibilizado lá no Classroom. Bom, vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é um texto de um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal do Paraná. Na verdade, esse Roberto Fabres Goel, ele, na época, era doutorando do programa de pós-graduação em Geografia, lá na Universidade Federal do Paraná. Você tem aí um professor, né, o orientador, provavelmente, dele, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Masato Kobayama, e também um professor da pós-graduação também, que possa ser também um orientador, co-orientador da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o José Roberto Georges Marcel Pellegrin. Então, esses três pesquisadores aí trabalharam com um artigo chamado Proposta Metodológica para Mapeamento de Áreas de Risco à Inundação, um estudo de caso do município de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Então, esse vai ser o artigo que a gente vai adotar, né? Na verdade, não vamos adotar tal qual está o trabalho, a gente vai fazer uma adaptação para a nossa área objeto de estudo. E aí eu vou explicar um pouco, também vou disponibilizar para vocês, além desse artigo, um PowerPoint que a gente vem explicando passo a passo e eu vou trabalhar aqui nesse vídeo tutorial, certo? Então, fechando aqui, deixa eu abrir o PowerPoint. Tá aqui o PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês e vai ser a proposta da nossa atividade referente ao estágio 1. Bom, o título da proposta vai ser Análise da vulnerabilidade social e econômica dos municípios paraibanos que estão inseridos em áreas passíveis de instalação de grandes empresas de energia eólica, né? No próprio título aqui da proposta, a gente destrincha aqui, por exemplo, a análise da vulnerabilidade social e econômica é o recorte temático. Os dados alfanuméricos que a gente vai pegar são dados sociais e dados econômicos, cuja fonte é o IBGE. Da onde? Dos municípios paraibanos que estão inseridos em áreas de passiva instalação de grandes empresas de energia eólica. Esse é o recorte espacial e hoje a gente vai fazer o download dos dados vetoriais também junto ao IBGE, ok? Bom, aquele triângulo do conhecimento, eu não podia deixar de passar aqui e a gente retomar a discussão do contexto da nossa disciplina e do contexto da unidade 1 de análise espacial, certo? Você tem aqui a pirâmide do conhecimento, né? Esse aqui em vermelho, onde a base da minha pirâmide são os dados e o topo que a gente quer atingir é a construção de informações e a geração do conhecimento. É a partir de informação e conhecimento sobre determinada realidade, de fato, fenômenos e processos que a gente esteja trabalhando, é que a gente pode tomar a melhor decisão. Nesse retângulo envolvente aqui, nesse retângulo tracejado, você tem justamente a parte que é destinada aos técnicos e especialistas da área de geoprocessamento. Então, no caso aí, na formação de vocês, dentro da disciplina de geoprocessamento, o meu objetivo é que vocês experimentem, passem, perpassem, entendam como é que se dá os procedimentos e técnicas de trabalharmos com dados para transformar informação em conhecimento espacializado. Então, esse retângulo envolvente aqui na questão da análise espacial, ele vai ser um componente-chave para resolver problemas, questionamentos, obter informação e conhecimento do espaço, seja ele urbano, rural e ou ambiental. Então, essa é a ideia da disciplina, né? Eu trabalhei muito isso aqui na primeira aula, junto com vocês, na semana passada, e essa é a base também do nosso relatório, né? Do nosso trabalho que a gente vai desenvolver aí no estágio 1. Ainda no contexto do trabalho, relacionado à análise espacial, né, unidade 1,
Então, a gente tem esses processos aqui, né? Mais uma vez, aparece aqui o triângulo do conhecimento, mas para que a gente possa entender todo esse processo de obtenção de dados, organização desses dados dentro do sistema de informação geográfica, dentro do SIG, quais são as etapas necessárias para a gente gerar informação e conhecimento, a gente parte disso aqui. Então, preste atenção. Nós estamos na unidade 1, análise espacial. Então, a gente está dentro de um processo de análise espacial. E esse processo, ele inicia nesse primeiro quadrante aqui, por uma pergunta, por um questionamento. Essa pergunta, ela vai ser fundamental para que a gente possa explorar os dados. Então, voltando aqui para o título, análise da vulnerabilidade social e econômica. Vou colocar um verbo aqui. Analisar a vulnerabilidade social e econômica dos municípios paraibanos que estão inseridos em áreas passíveis de instalação de grandes empresas de energia eólica. Analisar a vulnerabilidade social e econômica. Como é que se dá essa vulnerabilidade social e econômica nesses municípios? Existem áreas mais vulneráveis? Existem áreas menos vulneráveis? Tudo isso são perguntas, questionamentos que a gente deva fazer enquanto pesquisador. A partir desses questionamentos, a gente vai explorar os dados. Quais são os dados existentes? Existe algum banco de dados que a gente possa estar trabalhando? Esses dados são dados primários, dados secundários. Se não existem nenhuma fonte de dados, a gente tem que fazer uma pesquisa de campo. Quais são os instrumentos necessários para a gente fazer essa pesquisa de campo? Então, todas essas questões aí são nesses retângulos envolventes, aqui nesse primeiro retângulo envolvente, certo? Então, depois do questionamento de explorar os dados, organizamos esses dados e a gente parte para a etapa técnico-científica, a parte dos procedimentos e técnicas de pesquisa dentro do geoprocessamento. Então, a gente vai analisar esses dados e a gente vai modelá-los. Então, gerar análises e modelos dos dados que a gente obteve, seja na atividade de campo, seja realizando o download desses dados aí em algum site, em algum órgão. A partir dessa análise e modelagem, a gente vai interpretar os resultados e ver se esses resultados estão condizentes com a nossa realidade, com o nosso objeto de estudo. Caso eles não atendam o nosso objetivo, a gente vai ter que repetir os processos conforme esse resultado para elaborar novas perguntas, novos questionamentos e a gente explorar os dados novamente. Quais são os dados que estão faltando, o que é que a gente poderá trabalhar ou não. Mais uma vez, inicia-se com análise e modelagem, interpreta os resultados e, se esses resultados forem a contento, a gente apresenta esses resultados aos tomadores de decisão. Daí, todo esse âmbito está dentro desse pirâmide do conhecimento aqui. Então, esse é o contexto da disciplina, é o contexto da etapa da unidade 1, análise espacial, e vai ser também vários contextos de outras disciplinas aí que vocês vão trabalhar. No nosso caso, a gente vai partir do zero, a gente vai partir com base num trabalho realizado por outros pesquisadores, do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, no texto deles, né, e aí eu vou disponibilizar lá para vocês darem uma lida nele, tá? Dá uma lida integralmente e dá destaque aí, né, aprofunda a leitura nos pontos que eu vou estar destacando aqui nessa apresentação, nesse vídeo tutorial. Então, nessa proposta metodológica para mapeamento de áreas de risco de inundação, no estudo de casos no município de Rio Negrinho, né, eles vão analisar a vulnerabilidade tendo como unidade territorial o setor censitário. A gente vai ver isso aí um pouquinho, né? Você tem vários recortes aqui no Brasil, recortes espaciais, e dentro desses recortes espaciais você pode estar aí trabalhando a nível nacional, cujo limite territorial é o Brasil, propriamente dito. Você pode dividir o Brasil em macro-regiões, por exemplo, região Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, são macro-regiões brasileiras. Dentro dessas macro-regiões brasileiras, você pode estar dividindo aí em limites estaduais. Na região Nordeste, por exemplo, você vai ter o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba, o estado do Rio Grande do Norte, o estado do Ceará, né? Dentro do recorte estadual, desse nível territorial, né, que seria o limite estadual, você tem a divisão desse estado em municípios. Por exemplo, a Paraíba possui 223 municípios. Dentre esses municípios, você tem o município de Pombal, o município de João Pessoa, o município de Campina Grande, o município de Souza, de Patos, por aí vai.
Dentro dessa divisão municipal, dessa unidade municipal, você ainda pode ter uma subdivisão. Por exemplo, áreas urbanas e áreas rurais. Ou, dentro das áreas urbanas, você pode ter a divisão em bairros, né? Bom, diante desses níveis, diferentes níveis territoriais que a gente tem aqui no Brasil, o nível de maior desagregação, ou seja, o menor nível territorial oficial pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o nível de setor censitário. A menor unidade que a gente tem em termos de dados estatísticos sobre população, sobre sociedade, sobre economia, trabalhado pelo IBGE, vai ser o nível de setor censitário. E é esse nível que a gente vai pegar e fazer nossas análises da vulnerabilidade social e econômica dos municípios, né, que estão recebendo esses grandes empreendimentos de energias renováveis aqui no estado da Paraíba. Então, nossa unidade territorial, assim como o artigo que a gente vai trabalhar como base, vai adotar a unidade territorial do setor censitário, e a partir dessa unidade territorial do setor censitário, nós iremos elaborar o índice de vulnerabilidade para poder classificar esses setores, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai partir do recorte espacial, né? A preparação do recorte espacial nosso. Eles trabalharam lá com Santa Catarina, nós iremos trabalhar aqui no nível Paraíba. E no nível Paraíba, a gente vai trabalhar com os 223 municípios. Nós iremos escolher os municípios que fazem parte de um planejamento estratégico relacionado às energias renováveis, principalmente a energia eólica. Então, no estado da Paraíba, a gente tem o Atlas, né, do eólico da Paraíba, que foi elaborado em 2016, e nesse mapa você tem aí alguns pontos quentes que a gente fala, né, cores quentes, cores mais fortes, com destaque aqui ao laranja e o vermelho aqui. Então, se você perceber, você tem uma área aqui em vermelhinho, litoral, já divisa com o Rio Grande do Norte, município de Mataraca. Você tem essa área vermelha aqui, mais voltada ali para o Brejo Paraibano. Nessa outra aqui, você tem o Curimataú Oriental e o Curimataú Ocidental, né, nessas partes mais em destaque. Você tem aqui a parte do Seridó Ocidental, a Serra de Teixeira, e aqui na divisa, né, no plano da Borborema aqui, na divisa com o estado de Pernambuco. Então, esses são os pontos quentes do Atlas eólico no estado da Paraíba. São essas áreas que são as mais valorizadas para as grandes empresas de energia renováveis. Dentro do Atlas, a gente consegue dividir aqui em 7 áreas, que é denominado no Atlas eólico. Área 1, Mataraca. Área 2, Curimataú. Área 3, Serra da Borborema. Área 4, Seridó Oriental. Área 5, Seridó Ocidental. Área 6, Serra de Teixeira. E área 7, São João do Tigre, Camalaú. São essas 7 áreas aqui destinadas para a geração de energia eólica para as grandes empresas. E aí são vários municípios que fazem parte, e dentro desses municípios que fazem parte, vários setores censitários que a gente vai abordar. Vou destacar aqui, e aí eu quero que vocês, no trabalho específico, a gente vai ver aí na sequência dos vídeos tutoriais, eu quero que vocês tenham em mente a listagem, né, a lista dos municípios que fazem parte, que a gente vai pegar. Então, o estado da Paraíba possui 223 municípios, porém, a gente só não vai pegar todos os municípios. Iremos pegar apenas para analisar a vulnerabilidade socioeconômica, os municípios que estão dentro dessas áreas passíveis de geração de energia eólica por grandes empreendimentos nessa área. Então, por exemplo, a área 1, Mataraca, e aí você tem destaque no PowerPoint que vocês vão receber, os 2 municípios nessa área 1 que fazem parte da lista, Mataraca e Rio Tinto. Na área 2, Curimataú, você tem os municípios de Araruna, Cuité, Damião e Cacimba de Dentro. Na área 3, você tem os municípios de Pocinhos, Puxinanã, Montadas, Areal, Esperança, Remígio, Algodão de Jandaíra, Cacerengue, Arara, Solânia, Bananeiras, Dona Inês e Areia. Na área 4, Seridó Oriental, você tem os municípios de Picuí, Juazeirinho, Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavada, Cubati. Aqui está Seridó, mas na verdade é São Vicente do Seridó, que está lá na lista do IBGE, Tenório e Nova Floresta, né? Na área 5,
Seridó Ocidental, nós temos os municípios de São José de Sabugi, Santa Luzia, Junco do Seridó, São Mamede, Areia de Baraúnas, Passagem e Quixabá. Na área 6, os municípios de Juru, Água Branca, Imaculada, Catingueira, Mãe d'Água, Maturé Teixeira, Cacimba de Areia, Cacimba e Itaperuá. Por fim, na área 7, nós temos os municípios de São João do Tigre e Camalaú. Então, esses são os municípios que vão fazer parte de nossa análise da vulnerabilidade social e econômica. Esse gráfico aqui mostra a questão da metodologia, como ela é diferenciada, né? Se você trabalhar a nível Brasil, nível território Brasil, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com um dado hipotético de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Então, vamos dizer que o Brasil está com o IDH de 0,852. Esse índice ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor a situação. Nesse caso aqui, tá? Então, o IDH 0,852, que é o Brasil, está no índice muito bom. Mas será que todas as regiões são com esse nível mais alto? Quando a gente vai destrinchando, né, deixando de generalizar o dado e vai analisando ele em níveis territoriais menores, mais próximos da realidade, você percebe que isso tem uma diferença. Então, partindo do Brasil para a macro-região, por exemplo, a região Nordeste pode estar apresentando aí, esse dado é hipotético, tá? Pode estar apresentando aí um índice de 0,652, enquanto o Sudeste 0,952. Então, perceba-se que a região Sudeste, nesse caso hipotético, está em melhor situação que o Brasil. Porém, o Nordeste está em pior situação que o Brasil. Então, quando a gente destrincha isso, a gente percebe que a gente vai se aproximando mais da realidade. A região Nordeste, como eu disse a vocês, é subdividido em estados. Por exemplo, na região Nordeste, a gente tem Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Desses dados aqui, você vê Pernambuco com 0,852, Paraíba com 0,810, Rio Grande do Norte com 0,752 e Alagoas com 0,654. Então, perceba que o estado de Pernambuco está em melhor situação, igual com o índice do Brasil, nesse dado hipotético aqui. A Paraíba muito próximo da realidade brasileira, melhor do que a realidade nordestina, porém, é os estados de Rio Grande do Norte e Alagoas estão abaixo do Brasil. Veja, a gente está destrinchando esse dado, saindo da generalização e chegando mais próximo da realidade. A ciência ela nunca vai ser a realidade, mas o objetivo nosso de precisão e acurácia é chegar mais próximo da realidade. Essa leitura mais próxima da realidade faz com que a gente tenha informação, tenha conhecimento mais real, e em cima disso a gente possa planejar e gerenciar. Se a gente pegar o estado da Paraíba, que foi 0,810, e a gente subdividir nos 223 municípios da Paraíba, hipoteticamente a gente teria João Pessoa na melhor situação, 0,902, e Cochichola numa péssima situação, 0,457. Estão vendo aí? Observa-se essa diferença. Então, a Paraíba em geral seria 0,810, quase que o Brasil, melhor do que a situação do Nordeste. Porém, dentro da Paraíba, você vai ter municípios que têm melhor situação em termos de desenvolvimento humano e municípios que têm pior situação. Quando a gente pega João Pessoa, a gente pode dividir João Pessoa nos setores censitários. Lembra que esse aqui é o menor nível que a gente tem condições de espacializar as informações oficiais, que é o IBGE trabalha. Então, em níveis de setores censitários, você pode trabalhar aqui com níveis de setores rurais e níveis de setores urbanos. Os rurais, por exemplo, a gente encontra um índice de 0,354, muito ruim essa situação. E nos setores censitários urbanos, a gente tem índices ideais, mas também tem índice que vai 0,5, nesses dados hipotéticos, mostrando que a realidade ela pode ser muito diferente na hora que a gente for analisar mais especificamente o menor nível territorial, que seria o setor censitário. É por isso que a gente vai, né, no contexto da nossa disciplina, no estágio 1, o nosso recorte espacial vão ser todos os municípios do estado da Paraíba que estão dentro daquelas 7 áreas passíveis de instalação de energias renováveis. E nossa análise vai ser a nível do setor censitário. Cada município desse vai ser avaliado a nível do setor censitário. Essa é a ideia, né? Como é que vocês vão fazer isso? É que vocês vão aprender ao longo dos vídeos tutoriais aí para frente. Bom, os dados alfanuméricos eu vou explicar no segundo vídeo, né, para que a gente entenda a metodologia do trabalho adotado pelos pesquisadores, tá ok? Então, encerrando essa primeira parte aqui da explicação da atividade prática, a gente parte para
Deixa eu tirar aqui compartilhamento e acabar aqui essa gravação do vídeo tutorial 2 explicando aí as atividades referentes ao estágio 1.